Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Vamos lá. Vamos à nossa segunda unidade, que é conceitos e tipos de pesquisa que podem ser realizados em sala de aula. Eu quero destacar que esses tipos de pesquisa, nós escolhemos alguns, não são todos, né? Vocês podem encontrar literatura que vocês vão ver o autor falando de outros tipos de pesquisa. Para a licenciatura em Química, a gente pensa que esses são os mais adequados, mas isso não significa dizer que vocês não possam utilizar outros tipos de pesquisa para poder fazer valer os objetivos de vocês, as conclusões, as metodologias que vocês vão trabalhar, né, no possível projeto, tá bom? Se isso não ficou claro, vocês podem me chamar, que eu respondo direitinho para vocês, da maneira como a gente trabalha nas outras unidades, tá bom? Então vamos lá. É, por que falar de pesquisa em sala de aula, considerando que pesquisa é um tipo de pesquisa social? Na verdade, toda pesquisa ela é social. Se a gente for colocar o pé da letra, né, até um matemático que ele faz uma pesquisa, quando ele faz a revisão dele de literatura, quando ele faz a divulgação, ainda que seja uma divulgação só para a própria comunidade acadêmica a qual ele pertence, é um ato social. Essa história da divisão das ciências ela é uma questão didática, né, que a gente faz para dividir, considerando que cada área de conhecimento ela tem suas peculiaridades, mas o fim último de toda a ciência ela é social, né? Então, aí aqui eu coloquei duas observações da referência que eu estou trabalhando, que é o seguinte: a primeira trata da busca de uma melhor explicação para os fenômenos educacionais. Isso é uma das finalidades da gente falar de pesquisa de sala de aula, né, porque nos permite trabalhar as diversas abordagens metodológicas de pesquisa. E uma outra observação também, não menos importante do que essa, que situando-se no âmbito da categoria de pesquisa social, por exemplo, denominado estudo de campo, e mais especificamente referindo-se ao estudo de caso, a gente pretende nesse texto discorrer a respeito dessas abordagens, dos métodos, de equipamentos promissores ao alcance e desvelamento dos fenômenos educacionais. Então, quando vocês estão em sala de aula trabalhando química ou trabalhando ensino de ciência, vocês ali estão, digamos assim, como um ator social. E é preciso que vocês compreendam, dentro de sala de aula e fora de sala de aula, em que consistem esses fenômenos, né? As articulações que eles têm com o campo da educação. A ideia é essa. Aí vamos aqui, né? A importância da aproximação do campo de estudo ao caráter da observação. As conclusões a que as pesquisas de campo pretendem chegar não se referem a todos os casos. Prestem bem atenção nisso. O que é uma pesquisa de campo? Ela vai falar de um universal. Quando eu falo de universal, gente, é universalizar as nossas conclusões. Ela até faz isso, mas ela faz a partir de um critério, ok? Então, essas pesquisas elas enfocam um número restrito de contextos para descrever características que possivelmente se apresentam em uma quantidade significativa de outros contextos. Não é a quantidade que vai determinar, viu, gente? Não esqueçam. O universo de estudo no campo das ciências sociais, quantitativamente falando, ele é importante? É, mas não é o mais importante. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se eu tenho uma amostra, né, para trabalhar X alunos de uma série, eu não vou fazer isso arbitrariamente, não. Eu tenho um orientador para falar isso. Então, se eu digo assim, que o universo de estudos de X alunos tiraram nota baixa em disciplinas da área de ciências de linguagens, né? Para isso, o professor ele tem que manter certos diagnósticos. Quando eu afirmo isso, eu não estou falando isso a partir só desse universo. A minha comparação ela é a partir dessa amostra e a partir das minhas perspectivas teóricas e de outros estudos similares que foram realizados para poder chegar nessa conclusão. A gente tem que acabar de combater o que as ciências sociais realizam em termos de abordagem
para nos desautorizar. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ah, mas só está estudando isso aí? Isso aqui representa um todo? Sim, para meu contexto vai representar um todo, porque eu tenho variáveis e as minhas variáveis eu vou explicar e você tem que entender que elas não estão sendo explicadas de maneira arbitrária. Se você não estou me fazendo entender, gente, vocês podem me chamar que isso aqui dá até uma live bem legal, considerando que vocês são de uma ciência que é ciência natural, né? Mas ela se aproxima muito das ciências exatas e acaba que a gente fica um pouco distante desse debate. Mas se quiser, a gente faz uma live, dá uma live bem legal para vocês perceberem que o cientista em química ele é tão social como qualquer outro profissional, né? Então, voltando aqui para o caráter da observação, o que o autor ele quer chamar a atenção é que a gente não está falando só do quantitativo, a gente está falando também do qualitativo, e quando a gente fala desse qualitativo, a gente tem perspectivas. Olha aqui, ó. O que vai definir esse rigor? Quando eu falo de rigor, o que define essa autonomia, autoridade e credibilidade de uma pesquisa de campo? Não é a quantidade de atores observados, né? Ou a quantidade de dados criados sobre eles, né? A gente coloca aquele horror de dados, vai colocar numa plataforma, vai colocar num gráfico. Não é isso que vai também só. Eu não estou desqualificando isso aqui, viu? Eu estou colocando em evidência, mas eu estou dizendo que isso aqui não é só isso aqui que é evidência, né? Mas a variedade de tipos de fontes de dados e as possibilidades de comparação entre eles. Ou seja, eu vou fazer uma comparação, mas a minha comparação ela vai ser quantitativa e qualitativa. E quando eu falo de qualitativo, eu falo das teorias. Se eu não compreendo as teorias e como elas se expressam na prática, não vai dar. Meus resultados, eles vão ficar fragilizados. Ora, se eu não faço isso, aí sim eu vou dar espaço para alguém fazer um juízo de valor da minha pesquisa e vai dizer, ah, mas só estudou isso aí? Isso aí não faz número, né? Inclusive, isso aqui é um preconceito, né, que eu estou falando para vocês. Então, as pesquisas de campo, elas criam suas próprias fontes de dados, não recorrendo àquelas criadas por terceiros, como séries documentais e estatística. Eu faço até referência às séries documentais e estatísticas, porque é importante, mas elas não se resumem a só isso. Inclusive, em outras palavras, você que está em Dom Pedro, você que está em Paraibano, ou você que está em São João dos Patos, vocês podem os três fazerem a mesma pesquisa e dar resultados diferentes. Por isso a importância de fazer revisão de literatura. Por isso a importância da gente participar de fóruns, de congressos, para dizer, olha, nós tivemos o mesmo conteúdo, as mesmas variáveis, mas a gente chega a resultados distintos, porque nós pegamos algumas metodologias distintas, certo? E isso é muito importante na área de vocês, principalmente vocês que vão ser professores e professoras, né? E aí aqui a gente tem a observação de sala de aula, né? Na observação de sala de aula é um tipo específico de pesquisa de campo. Ela exige a elaboração de uma quantidade significativa de tipos de fontes de dados, né? Então, os observadores de sala de aula não dirigem até a escola apenas para entrevistar professores e alunos, mas para conviver, experienciar. Então, o que acontece, gente? Acaba que uma observação ela é retomada de caráter subjetivo, né? Principalmente quando é uma entrevista, porque na entrevista a gente está escrevendo, e quando a gente chega na interpretação dos dados, ali está nós também. Nós estamos ali também, ali está nós estamos ali também. E se nós estamos ali também, a pesquisa de sala de aula tem um rigor aí de subjetividade bem expressivo, né? Principalmente numa entrevista. Quando é um questionário que a gente entrega para quem está falando e a gente deixa a pessoa respondendo, já não é tanto assim, mas a entrevista ela tem muito disso, né? E ela acontece, né, com a observação em sala de aula em diferentes espaços de aprendizagem escolar, seja dentro da sala de aula ou fora de sala de aula, né, dependendo do objeto de estudo de vocês. Mas o que acontece aqui, né? O que o autor vai destacar? Um dos cuidados que um observador de sala de aula pode tomar para estabelecer as relações pessoais com os atores de campo, eu nem gosto muito dessa palavra ator, acho que são sujeitos, eu acho até mais adequado. Mas a licença poética que a gente vai fazendo valer, né? Então, repetindo, um dos cuidados que um observador
de sala de aula pode tomar para estabelecer essas relações pessoais com os atores de campo é a aproximação direta com os professores, para evitar que a presença de pesquisador apareça alguma imposição da direção da escola ou de outra instância burocrática hierarquicamente superior. Por isso, gente, que a gente não identifica, sabia? Por isso que nas pesquisas a gente tem uma comissão de ética, né? Os trabalhos a gente tem que passar pela comissão de ética. Se eles não passarem pela comissão de ética, a gente fica impedido exatamente por conta desses aspectos que eu estou acabando de falar para vocês. Então, a gente tem que fazer isso, né? Manter. Então, se o pesquisador não tomar esse cuidado, os atores do campo podem se esquivar ou até às vezes proibir, observar a sua sala. Ora, se a gente se a gente já está sendo observado de alguma forma, vocês imaginem, né? Numa pesquisa de sala de aula, né? Isso é muito importante. Até isso a gente tem que ter esse preparo, né? E aí, assim, os resultados de uma pesquisa, o que é o resultado de uma pesquisa de sala de aula, né? Eles não dizem respeito a todos os professores e alunos, mas identifica fenômenos que não se encerram sobre os poucos atores observados na pesquisa. Enfim, ele identifica novos fenômenos, mas não busca determinar a sua grandeza, né? Ele vai. Quem é o pesquisador que trabalha com observação de sala de aula com esse critério, viu? São critérios, são tipos de pesquisa. É aquele que busca esse aspecto aqui, né? Ele vai buscar o detalhe, ele vai buscar aquilo que talvez, certamente, não tenha aparecido em outros tipos de pesquisa. E aí, continuando, sobre a observação e coleta de dados em sala de aula, né? Aqui é outro tipo, né? Esse aqui a gente está coletando, mas quando a gente está coletando, não tem tanto a intervenção de outro ator ou sujeito, né? Como eu gosto mais de buscar, de chamar, né? Então, ela é um pouco mais sistemática não, que todas são, mas digamos que ela é, entre aspas, um pouco mais objetiva. A gente já sabe tecnicamente e quantitativamente, inclusive, o que é. Não sei se vocês observaram que, diferente dessa, a observação de sala de aula, ela é subjetiva, ela é um pouco mais subjetivista, enquanto que essa é um pouco mais objetiva, né? Então, o uso de equipamentos, desde que orientado por uma metodologia que lhes dê sentido, pode auxiliar os pesquisadores a ampliar significativamente o rigor e a validade do seu trabalho. Olha só o que eu estou falando. E multiplicar as possibilidades de criação de tipos de fontes de dados. E aí aqui, a gente vê aqui a elaboração de notas de campos digitais, né? A gente tem que falar aqui, né, das tecnologias, né, de informação, das TICs, né? A facilidade de reprodução dos apontamentos em formato digital, que é importante, né? Antes não, a gente tinha que tabular. A gente até tem que tabular aqui. Eu vou até fazer esse parênteses. Mas quando a gente faz a interpretação dessa tabulação, é que a gente tem que ter cuidado, né? Inclusive, gente, na área de vocês, descrever a tabulação é importante. Agora, a interpretação, que está lá naquele itemzinho, né? Resultados e discussões, isso é muito importante. Porque essa interpretação, você não pode só descrever o que acabou de fazer ali, né? Então, vocês estão percebendo que as notas de campos digitais, a elaboração de notas de campos digitais, elas são importantes, mas não tem como a gente não dar a nossa intervenção, né? Então, isso substitui com agilidade, olha, alguns dos papéis desempenhados pelas tradicionais cartas, relatórios e artigos, né? Está falando aqui de letters, reports and papers, né? Elaborados em campo, criados para garantir a interlocução de um pesquisador inserido num contexto com outras que estão fora dele, que possa aguçar sua observação sobre o que está ocorrendo. Embora isso aqui não seja de maneira absoluta eliminável, né? Que é o caso ali dos artigos, dos relatórios. Às vezes a gente tem que fazer e tem que recorrer a algum já produzido. Aí a gente chega aqui a uma conclusão, né? O estranhamento do familiar, a conquista da solidariedade, da camaradagem dos atores de campo e o estabelecimento de uma certa diferença entre observação e interpretação são problemas enfrentados, porque são duas coisas diferentes. Se eu me mantenho aqui para utilizar um tipo de pesquisa, eu tenho que compreender que ela vai estar lá, mas ela vai ter uma interpretação. E quando eu faço essa interpretação, eu faço à luz das minhas práticas, mas também das teorias. E elas estão intimamente relacionadas. Elas não são indissociáveis, né? Então,
O uso de tecnologias orientada por uma metodologia não apenas agiliza ou facilita o ofício do pesquisador, também multiplica as possibilidades, descrição de tipos de fontes de dados e auxilia os observadores de sala de aula a ampliar significativamente o rigor e a validade do seu trabalho, tá bom? Essa aula ela foi oriunda do texto do Aldimar Cardoso e da Sônia de Souza Penin, no texto A Sala de Aula como Campo de Pesquisa. Esse texto está disponibilizado para vocês, ele está em formato eletrônico. Vocês podem encontrar no link que eu acredito que está lá no plano de ensino, tá bom? E está nessa revista, Educação e Pesquisa. No mais, agradeço a vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar que eu estou aqui para atender vocês, tá? Inclusive, independente do horário. A mim não tem problema não, tá bom? Um forte abraço. E vamos de pesquisa, viu? Que é importante.